Muito boa noite. Nós vamos começar mais um webinar, do Comunica FIPECAF, hoje aqui à noite na Faculdade FIPECAF. Nós vamos falar como investir em tempos de volatilidade. Nós estamos aqui hoje com o professor Arthur Vieira de Moraes. Ele é um grande conhecido meu, nós fizemos o mestrado juntos, E hoje, além de dar aulas, ele também dá consultoria na área de mercado de capitais, de quem quer investir e tudo mais. Fora isso, ele também leciona nos cursos da própria B3, que é a nossa parceira no curso de pós-graduação em mercado financeiro de capitais. Boa noite, professor. Grande Estevão, boa noite. Tudo bem? Sofremos juntos lá no mestrado. Bastante, mas vale a pena, né? Tá ótimo. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre como é que está o mercado hoje, Hoje o mercado está com uma taxa básica de juros, a Selic, em 5,5%. Nós estamos falando de dólar hoje em torno de 4,15%, 4,16%. Uma inflação acumulada em torno de 3,9% no ano, que é abaixo dos 4,5% da meta. E estamos falando também de uma bolsa de valores que passou para 6 dígitos, os 100 mil pontos. Hoje está em 105 os quebradinhos, Então, nesse contexto hoje no Brasil, as pessoas se perguntam, aonde vou investir meu dinheiro, Essa volatilidade, como é que vai acontecer? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Antigamente as pessoas se preocupavam em quê? Como vou pagar a parcela? Hoje não, as pessoas perguntam aonde eu vou investir meu dinheiro, As pessoas estão deixando de pagar juros e querem começar a receber o quê? Rentabilidade, sendo juros, sendo ganhos de capital em outros tipos de ativos. A primeira pergunta básica, professor, a poupança vale a pena hoje? O que é isso que você está falando? Poupança. O que é poupança? Poupança é aquela caderneta de poupança que foi criada há mais de 50 anos. Aquele negócio que minha mãe tinha na década de 80? A sua avó também tinha. Minha avó também tinha. Também tinha. É disso que a gente está falando, de Exato. uma tecnologia ultrapassada. Certo. Poupança é que nem aqueles telefones de antigamente que tinha no seu tempo, no meu não era assim, que tinha no seu tempo. Tem também lá no seu, hein? Aquele telefone de ficar discando, que tinha até cadeado. O disco. Foi excelente na década de 80. Hoje é uma tecnologia ultrapassada. As pessoas usam isso aqui, não é? A poupança dos tempos atuais se chama Tesouro Selic, que é um dos títulos disponíveis no Tesouro Direto. Entende? O Tesouro Selic ele é mais rentável e mais seguro do que a caderneta de poupança. Então, professor, o que é um Tesouro Direto? Conta pra gente. Tesouro Direto é uma plataforma de investimentos, que é uma parceria da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, com o Tesouro Nacional. Então, via plataforma, eu tenho acesso aos títulos do Tesouro Nacional diretamente. Como se fazia até antes do Tesouro Direto? Eu comprava lá cotas de um fundo de investimento no banco, ele me cobrava uma taxinha de administração de 3%, 4%, 5% ao ano, para fazer o que com o meu dinheiro? Comprar títulos do Tesouro Nacional. Agora, qualquer pessoa que tenha um CPF, por meio de uma corretora de valores, acessa a plataforma do Tesouro Direto e compra os títulos que ele bem quiser. Mas assim, quando antigamente, um passado recente, as pessoas chegavam no banco, eles vendiam um fundo de investimento, alegando que a pessoa física não tinha um valor suficiente para poder comprar um título. E agora está me dizendo, não, olha, a própria pessoa física entra nessa plataforma e faz investimento. Então, aquele pequeno investidor, ele consegue estar investindo nesses títulos hoje? Ele tem um alcance nisso hoje? O mercado de capitais como um todo, ele é extremamente democrático. O Tesouro Direto, a regra a aplicação mínima é R$30. Então, peraí, R$30 é muito baixo, Então, não é mais 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, a partir de R$30, você já consegue fazer o investimento no Tesouro Direto. Olha que interessante. Então, ele é R$30 ou 1% de um título. Tem casos em que o mínimo vai ser 52,87, porque isso é 1% de um título. Mas com menos de R$100 já dá para investir. E aí o Tesouro Selic que eu estava falando, esse especificamente, 1% de um título vai ser um pouquinho mais de R$100, uns 105, alguma coisa assim. Quanto ele rende? 100% da taxa Selic, que é o mesmo que 100% do CDI. Sim. Então vamos esquecer a poupança, que é coisa do passado, vamos falar de algo mais atual, que é o CDB. Exato. Quem está assistindo, amanhã, entra lá na agência do seu banco
e fala para o gerente assim, eu tenho aqui R$105 e eu queria fazer um CDB. Depois você me conta se o gerente chamou a polícia ou segurança, tá certo? Com R$105 no Tesouro Direto, eu vou fazer um CDB do governo, tá? Que é o Tesouro Selic, que é um título pós-fixado, que me paga 100% do CDI. Aí, lá no banco, se a hora que chamarem o segurança você falar assim, não, tô brincando, na verdade eu tenho R$1 milhão. Aí o que vai acontecer? O gerente vai falar, não, senta aí, ó, traz um cafezinho para ele tem R$1 milhão. E aí o gerente vai falar, eu te ofereço 100% do CDI. Aí você coça a cabeça e fala, eu não estou entendendo. Porque com R$105 eu já tinha 100% do CDI no Tesouro Selic. Agora eu estou te falando que eu tenho R$1 milhão e você está me oferecendo só 100% do CDI? Quanto mais você vai me oferecer? Então percebe, o risco principal da renda fixa é o risco de crédito, é o risco de tomar um calote. Quando eu faço uma aplicação de renda fixa, eu empresto dinheiro para alguém. Para um banco, para uma empresa, para o Estevão ou para o Tesouro Nacional. O menor risco de todos é emprestar dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional. Então eu tenho lá no Tesouro Selic uma rentabilidade boa, de 100% do CDI, ou 100% do Selic, que é a mesma coisa, com o menor risco de crédito possível. Então perceba como as coisas mudaram e a gente precisa se atualizar, né, para o dia a dia, para o dinheiro do dia a dia. Eu falo uma rentabilidade boa. Então eu pego meu dinheiro e ponho tudo lá. De tudo aquilo que você falou na abertura, uma das coisas mais interessantes é que a taxa Selic está na mínima histórica, 5,5% ao ano. É bastante a rentabilidade? Não é. E isso, o brasileiro não está acostumado, Não está acostumado. Estava com 13, 12, 15, já chegou a 20, né? Então aí a renda fixa não é mais interessante, ela continua sendo interessante e sempre será. Tem muitos países em que a taxa de juros praticada atualmente é negativa. As pessoas põem 10 na aplicação financeira, tiram 9 depois de um ano e estão felizes com isso. E mesmo países como os Estados Unidos, que a taxa de juros é positiva, né, quanto que é? 1,5%, 2% ao ano. E ainda assim a maioria dos recursos estão alocados em títulos de renda fixa. Por quê? Porque ela serve para conservar o capital, não para multiplicar o capital. O que a gente tinha no Brasil antes? Uma anomalia. Eu fazia uma aplicação super conservadora e ela multiplicava o meu capital. Ela dava 15% ao ano, 20% ao ano. Absurda, né? E aí isso parece bom para quem tem o dinheiro aplicado, mas é muito ruim para o país. Então o que a gente está vivendo agora é as coisas se encaixando no seu devido lugar. A renda fixa ela rende pouco porque ela está lá para conservar patrimônio. E se eu quero multiplicar o patrimônio? Bom, eu tenho que me mexer. Ou eu vou empreender, montar o meu negócio, ou vou financiar empreendedores por meio do mercado de capitais. Sim. Se eu fizer um investimento em ações ou num título, ou uma cota de fundo imobiliário, por exemplo, do outro lado vai ter um empreendedor captando esses recursos e expandindo uma empresa, construindo um imóvel. Então, ou eu monto o meu negócio ou eu financio quem vai ter o negócio dele. Então, assim, e uma outra pergunta que todo mundo me faz também é o seguinte, e se eu quiser preservar o meu patrimônio acompanhando a inflação? O Tesouro Direto tem essa possibilidade? Tem. O Tesouro Selic já é uma alternativa para isso no curto prazo. Sim. Porque, lembra, vamos falar um pouco de economia monetária, você falou também da meta da inflação. Sim. Então o Brasil adota o regime de metas para a inflação. Exato. Como que a gente faz para tentar deixar a inflação na meta? Se ela está agora, nesse momento, abaixo da meta, como você disse, a taxa de juros pode cair. Então o Banco Central vai lá e derruba a taxa de juros. Por quê? O juro tem dois efeitos na economia. Se o juro está muito alto, fica difícil consumir. A maioria das coisas a gente compra a prazo, e quando a gente compra a prazo, a gente compra um produto e mais os juros. Exatamente. Se o juro está mais caro, o preço final do produto ficou caro. E se o juro está alto, quem tem dinheiro sobrando também tem um desincentivo a consumir. Ele prefere fazer uma aplicação financeira que vai render bastante. E o contrário, quando a inflação cai, o juro cai para incentivar o consumo e com isso incentivar a economia e desincentiva também que as pessoas guardem dinheiro, que façam aplicações financeiras. Então perceba que se a inflação subir, como que o Comitê de Política Monetária se defende para deixar lá na meta? Aumenta a taxa de juros. Sim. E que juro é esse? É a tal da taxa Selic, a Selic meta que baseia a taxa Selic.
Então, o próprio Tesouro Selic ele já me protege da inflação no curto prazo, porque se a inflação subir, eu espero que a autoridade monetária vá subir essa taxa também. Agora, se eu tenho um objetivo de longo prazo, como aposentadoria, tem lá o título que é o Tesouro IPCA, que vai me garantir toda a inflação do período, pelo IPCA, que é o índice oficial de inflação, e mais uma taxa de juro pré-fixada. Hoje, eu fiz uma operação hoje no Tesouro IPCA para receber 3,3 acima da inflação. Eu comprei um título que vai vencer em 2045. 2045, estamos em 2019, é bastante tempo, Bastante hein? tempo. Então, mas ele vai conseguir segurar esse título até 2045? Ele morreu, aí eu acho que outra pessoa já morreu, deve estar na terceira geração. Isso é uma das coisas interessantes do Tesouro Direto. Além de precisar de pouco dinheiro, quase mais de metade das aplicações mensais são de menos de R$1.000. Alguém que tenha 100, 200, 300 reais, que hoje é uma balada, trocar uma balada por uma noite em casa assistindo filme lá no streaming preferido, já tem dinheiro para fazer uma aplicação no Tesouro Direto. Certo? Bem interessante, né? E aí, então, com qualquer valor eu consigo investir e aonde? Em títulos diferentes, com vencimentos diferentes. Eu escolho 2045 porque é condizente com a minha expectativa de aposentadoria. Se você quiser 2025, você vai encontrar. Se você quiser 2050, você vai encontrar. Então tem para todos os objetivos. Você quer aposentar tarde, hein, professor? 2045 a gente não pode falar a sua idade, né? O professor trabalha bastante, né? Gosta de trabalhar. Isso é bem interessante. Agora vamos dizer o seguinte, né? Outro dia um aluno me perguntou o seguinte: professor, eu passei aqui numa região aqui na Zona Sul de São Paulo, começou a subir muito prédio comercial e tudo mais, e começaram a me falar sobre fundo de investimentos imobiliários. O que é isso, professor? Isso é a maneira, comparando de novo o poupança e Tesouro Selic com o passado e o atual, é a maneira mais moderna e mais eficaz de fazer investimento em imóveis. Então aquele meu avô que ficava comprando uma casinha aqui, um conjuntinho ali, um flat, hoje isso mudou? Mudou. O seu avô fez excelentes negócios, tanto que ele formou patrimônio, transferiu o patrimônio para os seus herdeiros. Imóvel sempre foi um bom negócio e continuará sendo. Só que hoje tem um veículo eficiente que é o fundo imobiliário. O que é isso? É um fundo, como diz o nome, eu compro cotas. E aí, como eu falei, no mercado de capitais, o dinheiro tem alguém do outro lado. Quem que está do outro lado? Eu compro cotas, o dinheiro vai para o fundo, tem um gestor profissional que vai investir em ativos imobiliários. Tem fundo que investe só em shopping, tem fundo que investe em galpão de logística, que investe em grandes escritórios. A gente está falando de escritórios de 1.000 metros quadrados na Faria Lima, na Paulista, no Leblon, na Barra da Tijuca, nos principais endereços comerciais do Brasil. Então eu compro cota de um fundo e este fundo tem ativos de alto padrão, imóveis de alto padrão, que me levam a inquilinos de alto padrão, certo? E diversificação. Imagina um fundo hoje com quase 3,5 bilhões de patrimônio, com 20 imóveis espalhados por 4 capitais diferentes do país. O mesmo dinheiro que eu compraria uma salinha comercial de 40 metros quadrados, eu compro cotas de um fundo que me dá a participação ideal em 20 imóveis de altíssimo padrão. Se melhor do que isso, eu comprar 10 fundos imobiliários diferentes, eu atingir 100 imóveis diferentes de altíssimo padrão. Na minha salinha comercial, fatalmente, um dia ela vai ficar vazia. E aí a minha renda zera, e além de zerar, começo a eu ter que pagar os custos do imóvel vazio. Condomínio, IPTU, água, luz. Imagina que eu atingi, então, via uma carteira de fundos imobiliários, uma centena de imóveis. Qual é a probabilidade da renda zerar? Ela é pequena. Ela vai diminuir em períodos de crise? Vai diminuir em períodos de crise, mas zerar... Imagina que na minha carteira tem participação em 20 shoppings, em 15 galpões, em 30 escritórios, em agências bancárias. Percebe que a probabilidade de zerar é quase que nula, nunca é zero, mas ela é quase nula, né? E com que trabalho eu vou ter para fazer isso? Eu vou ter o trabalho de escolher os fundos imobiliários e montar um portfólio. A gestão do patrimônio vai ficar por conta do gestor do fundo. Ele que vai comprar e vender imóveis, ele que vai alugar e desalugar os imóveis, coisa assim. Então, assim, olha que interessante. Antigamente eu podia investir meu dinheiro lá naquela salinha, que é um exemplo, né? Sim. Uma sala de 40 metros quadrados, e vamos passar a fazer um investimento, pegar esse dinheiro
e investir em vários locais diferentes, uma gestão profissional que vai estar olhando basicamente full time, né, para aqueles fundos que eu vou estar investindo. Isso é muito interessante. Agora, e aí o seu avô que tem os imóveis dele, ele não precisa trocar o imóvel por fundo imobiliário, mas ele passa a usar o fundo imobiliário para diversificar a alocação dele no mercado imobiliário. Então, digamos que ele tinha casinhas de aluguel, mas ele não tem shoppings, nem galpão de logística, entendeu? Nem escritório de alto padrão. Então, ele mantém os imóveis dele e pega com uma parte do aluguel que ele recebe e começa a comprar cotas de fundo imobiliário. De novo, a gente falou que é fácil investir no Tesouro Direto. Para investir em fundo imobiliário, eu posso comprar de uma em uma cota. Então, posso afirmar que a partir de R$100 dá para começar a investir. Olha que interessante. E me conta uma coisa, professor. Como é que essa pessoa ela vai investir como é que ele vai comprar cotas? Ele vai chegar também lá no seu gerente do banco e vai falar, eu quero uma cota do fundo imobiliário. Pode fazer. Pode. Ele pode também comprar via bolsa de valores, né? As cotas são negociadas na B3, na Bolsa de Valores. Então, para ter acesso, novamente, eu preciso ter conta numa corretora de valores, que pode ser a do meu banco. Exatamente. Então, se eu falar para o meu gerente que eu quero investir em fundo imobiliário, ele consegue me auxiliar. Tá. Eu vou ter que abrir conta na corretora do banco. Não é porque eu tenho conta naquele banco, conta corrente, que eu já tenho conta na corretora. Exato, vai ter que abrir. Lembrando que a corretora, apesar de ser do conglomerado, tá, é uma empresa independente. Tá? Então o banco não se conversa com a corretora. Então o que vai acontecer? Você abre seu cadastro no banco para ter sua conta corrente, mas terá também que abrir uma conta na corretora de valores. Então é sempre importante você pesquisar, verificar as taxas que serão cobradas, as tarifas que serão cobradas, que nem sempre a do banco vai ser a melhor, né? Pode ter outras corretoras ou outros bancos que podem te dar uma condição menor. Tudo bem, professor? Pode continuar. E agora essa taxa, ela é também a remuneração pelo serviço que está sendo prestado. Se tem alguém lá qualificado, e ao contrário do que muita gente pensa, tá cheio de gerente muito bem qualificado, até porque eu dou aula para muitos nos cursos de pós-graduação da FIPECAF, por exemplo, dou muitos cursos em company, em bancos, eles estão sempre atualizados, sempre bem informados sobre o mercado. E seja no banco, seja na corretora independente, quando eu pago taxa, eu estou remunerando uma prestação de serviço de alguém que me atende. Agora, eu quero operar de graça, não quero pagar taxa para ninguém. Posso? Posso. Tem um monte de corretor de graça, só não vai ter assessoria. Então, se eu sei tomar as minhas decisões financeiras sozinhas, eu faço isso. Então, a porta de entrada é sempre uma corretora de valores, seja do banco, seja independente. E aí, basta isso, eu vou escolher os fundos imobiliários que eu quero investir e compro cotas como se estivesse comprando ações na bolsa. O contrário disso, eu vendo cotas como se estivesse vendendo ações na bolsa, o que significa dizer que em 2 dias úteis o dinheiro entra na minha conta. Imagina que eu tenho um imóvel e preciso vender o imóvel. Quanto tempo vai demorar para o dinheiro entrar na minha conta? Quanto tempo vai demorar para vender o imóvel e para eu receber o dinheiro? Mas eu tenho um imóvel de R$200 mil, eu preciso de R$20 mil. O que eu faço? Vendo só a sala do imóvel. Eu tenho que vender o imóvel inteiro. Se eu tenho lá R$200 mil ou R$20 mil, não importa o quanto em fundo imobiliário, eu disse que ele é negociado de uma em uma cota. Então, se eu, numa necessidade eu quero vender R$5 mil, eu vejo quantas cotas eu preciso vender para atingir R$5 mil, vendo as cotas na bolsa. 2 dias úteis depois o dinheiro está na minha conta. Nossa, a liquidez é muito maior, né? A liquidez é maior, a precificação é transparente, a rentabilidade é maior. Como eu falei, comparei poupança com o Tesouro Selic, um fundo imobiliário ele é mais seguro que um imóvel e ele é mais rentável que um imóvel. E além disso, o rendimento mensal, que é o que equivale ao aluguel, ele é isento de imposto de renda para investidores pessoa física. Olha que interessante, né? O número de investidores nisso triplicou em 2 anos. E a tendência é aumentar cada vez mais. Cada vez mais, até por causa da queda da taxa de juros que a gente falou. O fundo imobiliário é um ativo de renda variável que fica no meio do caminho entre a renda fixa e os ativos mais voláteis de renda variável. O que é a volatilidade? É o sobe e desce de preço. Então, ele é naturalmente um primeiro passo para a renda variável. Muita gente que até hoje foi super conservador, deixava o dinheiro na renda fixa e ela multiplicava, agora ele percebeu que não dá mais. Que aquilo rende pouco. Ainda bem, porque a renda fixa foi feita para render pouco. E ele precisa tomar risco no mercado de renda variável,
que é renda variável fora da bolsa? Montar o meu negócio é renda variável. Ser profissional liberal é renda variável. Sim. Se eu sou alguém que tenho lá uma carteira registrada, eu tenho um salário todo igual todo mês, a minha renda é fixa. Exato. Se eu sou um profissional liberal, quanto mais trabalho eu executo, mais eu ganho, quanto menos eu trabalho, menos eu ganho. A minha renda é variável. Exato. Então, o risco da renda variável na bolsa não é diferente do risco da vida, só que na bolsa eu tenho mais diversificação, tenho mais transparência e tenho a possibilidade de participar de grandes empreendimentos. É bem interessante. Aproveitando, né, ações, né? Nós estamos vendo aí vários IPOs estão acontecendo. Aconteceu uma joalheria na semana passada, né? Que foi a Vivara. E muitas pessoas me perguntam, né? E ações, como é que funciona, né? Então, nesse momento, você acha que tem oportunidade das pessoas físicas nesse ambiente de volatilidade, né? Aplicar, né? Investir em ações? Então, esse ambiente de volatilidade é interessante, né? A gente sempre sabe explicar por que das incertezas. A volatilidade ela acontece por causa da incerteza. Exato. Tem uma guerra comercial maluca entre Estados Unidos e China. Tem o Brexit, que ninguém sabe o que vai dar. Se vai sair ou não. Se vai sair, se não vai sair. E aí o que eu faço? Eu fico esperando um momento de certeza. Vai esperar, hein? Muito, né? Tenha paciência. É. Não existe um momento de certeza. Os momentos sempre foram de incerteza. A gente está no Brasil, olha para trás, as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje. Então sempre tem oportunidades, sempre tem oportunidades. E a gente precisa começar em algum momento. Se eu tenho um horizonte de longo prazo, se eu vou investir para daqui 10, 15, 20 anos, olha o tanto de coisa que ainda vai acontecer que eu não sei, o tanto de incerteza que tem pela frente. Algumas coisas vão bem, outras vão mal. E o que eu faço? Eu tenho que adivinhar quem vai bem, quem vai mal? Não, eu tenho que diversificar. Exatamente. Aquela historinha básica de nunca colocar os ovos numa única cesta, né? Se a cesta cai com todos os ovos, vai quebrar. E falando de produto, é muito fácil diversificar no mercado de ações hoje. Então, é fácil comprar ação, precisa de pouco dinheiro para comprar ação e eu preciso escolher quais ações eu quero investir. Mas e se eu pudesse simplesmente investir no Ibovespa? No Ibovespa? O que é o Ibovespa, professor? Comenta um pouquinho só, para quem ainda não... O Ibovespa, todo mundo já ouviu falar no Ibovespa, é o índice da Bolsa de Valores. Então, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. Mas o que é isso? Ele é só uma média ponderada, é uma carteira teórica que a B3 calcula. Ela pega de todas as empresas que são negociadas lá, ela pega as que são mais negociadas e coloca nessa carteira do índice Ibovespa. Sim. E como é uma média ponderada, ela tem que dar pesos para ter uma ponderação. Esse peso é dado pelo valor de mercado. Então, a empresa que está mais valiosa naquele momento, tá, ela tem um peso maior no Ibovespa. São cerca de 65, 70 ações que compõem o Ibovespa. Então, quando a gente fala que o Ibovespa subiu 2%, significa que dessa carteira de 70 ações, a maioria subiu, ou as que têm mais peso subiu. Mas elas nunca vão juntas para o mesmo lugar. Então, tem uma brincadeira que fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? Nem todo mundo está numa fase boa, nem todo mundo está numa fase ruim. Tá? O Ibovespa pode estar numa tendência, mas se a gente olhar para cada uma das empresas, umas vão bem, outras vão mal. Como a gente não sabe exatamente quais vão bem e quais vão mal, se eu tiver o Ibovespa, se eu tiver um investimento tão diversificado quanto o Ibovespa, eu vou acompanhar aquela média dele, né, a pontuação do Ibovespa o tempo todo. Então, todo mundo percebeu que precisa dar um passo para a renda variável e a ação é um investimento importante para o longo prazo. Mas aí então eu falo para um dentista, para um engenheiro, para um motorista de táxi, que bolsa é para todo mundo. E aí quando ele se interessa, abre conta na corretora, eu falo para ele, então agora você vai estudar contabilidade, finanças, assina um jornal, começa a ler o balanço, a DRE e fazer a sua análise fundamentalista. O cara vai falar, professor, eu tenho mais o que fazer da vida. Então o que ele deveria fazer? Ele compra um fundo de ação negociado na bolsa, tá? Ele é apelidado de ETF, o nome dele é fundo de índice, que pega esta carteira que eu falei que é teórica e replica. Sim. Ele compra aquelas ações naquele mesmo peso. E quando ele chegar em casa, ligar o jornal e o apresentador, nossa, é todo impostado. Hoje o Ibovespa subiu 2%. Significa que a minha posição em ações subiu 2%.
Entendeu? É bem interessante, né? Eu acompanho exatamente aquele índice. É a maneira mais simples de investir e ela é eficaz ao longo do tempo. Porque formar patrimônio de longo prazo é campeonato de ponto corrido. Se eu empatar fora de casa e ganhar de 1-0 dentro de casa, eu vou ser campeão, entendeu? Então, estar na média do mercado consistentemente ao longo do tempo é bastante eficiente. Bem interessante. Bom, lembrando um pouquinho, tá, pessoal? Muitas pessoas hoje procuram nos cursos, né? Porque também querem empreender, né, nessa área, né? Muitas pessoas falam o seguinte, olha, eu já fiz lá o meu pé de meia, né? Que são só as reservas, eu não quero mais trabalhar, mas quero rentabilizar, né? Então, o curso nosso de pós-graduação em mercado financeiro de capitais junto com a B3, ela engloba também esse pessoal, também juntamente os profissionais da área de capitais, de financeira e de capitais. E essas novas, só para finalizar, né? Esse novo segmento que está surgindo, né? Antigamente era exceção. Hoje eu estou vendo várias pessoas, né, que falam o seguinte, olha, eu saio do meu emprego, eu quero ter uma qualidade melhor de vida e eu quero só trabalhar com rendimentos em bolsa de valores, no Tesouro Direto, nos fundos imobiliários, enfim, em derivativos, que hoje não vamos entrar nesse assunto, né? Qual o recado que você pode passar para essas pessoas? Bom, aí, primeiro, precisa de planejamento. Sim. Né? Eu não vou começar com R$100 e amanhã viver de renda de R$100. Sim, exatamente. Certo? Né? Então, precisa de planejamento. E aí, o que você está me dizendo é uma pessoa que ela quer deixar de ter uma profissão A, B e C e passar a ter uma profissão que é investidor no mercado financeiro. Ele precisa estudar para isso. Exato. E muito, né? E muito. Agora, muita gente pode mudar de profissão para trabalhar no mercado financeiro. Sim. Que, se a gente está falando de expansão, de mais gente investindo, precisa de mais profissional qualificado. E esse profissional não precisa ser só o cara de finanças. O mercado financeiro ele é base para todo o resto da economia. Então, lá precisa de advogado, de engenheiro, de físico, de gente de finanças, de administrador e tal. Todo mundo, quando ganha um pouco mais de fluência em finanças, ele se torna um profissional mais completo. Eu poderia estar falando de um curso de arquitetura, eu também me tornaria mais completo. Sim, mas o mercado financeiro suporta todos os outros mercados. Ele não é mais importante, mas dinheiro é um negócio que é transversal, está em tudo. Então, se eu entender mais de finanças, eu serei um profissional mais completo para tudo. Né? E, especificamente, se eu quiser trabalhar no mercado financeiro, que não é só aquela ponta da mesa de ficar comprando e vendendo coisas, é uma parte legal, importante, mas tem muito mais o que fazer, gestão de risco, compliance, né? Tudo no mercado muita coisa para aprender. Que dá para desenvolver e para isso precisa estudar. Então, para isso, temos o curso de pós-graduação em mercado financeiro de capitais, que é junto com a B3, tá ok? Que vocês podem fazer para justamente aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? Lembrando sempre que as matrículas estão abertas para o curso no primeiro semestre de 2020. Acesse o site www.fipecaf.org. Professor Arthur, muitíssimo obrigado. Em nome da Fipecaf, em nome da B3, pela sua disponibilidade. Valeu, eu que agradeço. Tá, obrigado a todos. Boa noite.